Bom, o que acontece é o seguinte: se você não integra o treinamento à estratégia da organização, você faz com que os treinamentos que são adquiridos pela empresa, eles sejam apropriados, às vezes, para desenvolver a competência num departamento em específico, mas ele não transmite informação, não transmite conhecimento e não capacita as pessoas para que elas se integrem aos demais departamentos de uma forma homogênea. Ou seja, você às vezes capacita a pessoa para tomar decisões que no âmbito do departamento dela são extremamente apropriadas, mas quando você olha o todo da empresa, aquelas decisões, aquelas competências não fazem às vezes o menor sentido. Essa é uma questão delicada, porque isso implica necessariamente em conhecer a estratégia previamente. Exatamente, por isso que nós falamos no capítulo que a primeira coisa que nós temos que desenvolver é a estratégia da empresa. Se você não sabe qual é a estratégia da empresa, é muito difícil você adquirir um treinamento, principalmente quando nós falamos sobre treinamentos comportamentais, que são aqueles direcionados para os líderes da empresa, onde faça sentido dentro da organização como um todo. Então a sequência é, primeiro, definir a estratégia da empresa, depois comunicá-la, né? Todos têm que saber qual é a estratégia da empresa para assim, a partir dela, você conseguir definir melhor os treinamentos. Quando isso não acontece, o que acaba resultando é que o líder deposita todas as suas fichas na seleção da pessoa. Então, se eu selecionar um profissional apropriado, eu vou conseguir ter sucesso. Ou seja, eu não consigo fazer o desenvolvimento, uma vez que o desenvolvimento ele não tem uma orientação maior, que seria, no caso, a estratégia corporativa. Tem alguns estudos, como por exemplo do Sebrae, que mostram que 70% e 100% das empresas morrem antes de completar um ano, que mostra uma falta total de estratégia. E, no entanto, algumas dessas empresas buscam treinar, capacitar. De repente você pode estar fazendo um treinamento totalmente desnecessário ou equivocado. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você define a estratégia da empresa, os valores e os princípios da organização, normalmente a empresa faz isso baseado no seu fundador, baseado na pessoa que conduz a maior parte dos processos. Não há, a rigor, nenhum erro nisso, não tem nenhum problema você definir os seus valores baseado em quem criou a empresa. Só que você tem que se preocupar, principalmente, que a sua empresa reflita na estratégia dela os valores, os princípios e os propósitos dos seus clientes mais lucrativos. Se você não faz isso, se você coloca os seus valores, os seus princípios baseados em algo próprio, pode ser que você esteja até atraindo clientes. Só que você traz o cliente, por exemplo, que paga menos pelo seu serviço. E aí, no longo prazo, a sua estratégia fica somente como mutilada. A estratégia organizacional, ela tem que ter dois ramos, né? Então, uma estratégia, que nós chamamos da estratégia de sobrevivência, quer dizer, aquela parte da estratégia que faz com que você tenha vendas periódicas ao longo do tempo, que permita você pagar as suas contas, permita você existir como empresa, mas a mesma estratégia tem que ter muito claro um ramo, uma parte dela definida para o crescimento. Se você não tem essa parte de crescimento, você fica uma empresa que vive da sobrevivência. E aí, no longo prazo, isso vai gerar estresse, cansaço, falta até, inclusive, de orçamento para que você possa desenvolver o seu time. Então, o que acontece é o seguinte, que ao definir a sua estratégia, inclusive para que você tenha recursos para crescer e recursos para o treinamento, você precisa pensar quais são os clientes mais lucrativos para você e refletir na sua estratégia os valores, os princípios e os propósitos desses clientes, para que você possa ter recursos e então investir não apenas no treinamento, mas também no crescimento da sua organização. Discouraging word, and the sky